Só alegria, beleza pura aqui, Luiz Naz, mais uma vez, e hoje vamos aí falar aí um pouco sobre as colonizações que se deram na América Portuguesa e na América Espanhola. Vamos comparar uma colonização com a outra, descobrir aí as diferenças e falar também um pouco sobre o mercantilismo, que aliás, mercantilismo é a prática econômica que orientou todo esse sistema de colonização, de exploração das Américas aí por parte das potências europeias. Então, vamos lá, papitos. Então é o seguinte, ó, primeiro a gente tem que começar falando de mercantilismo. Mercantilismo é um estágio pré-capitalista. O mercantilismo ele vai surgir ali junto com os governos absolutistas, que você vai ter a crise do feudalismo, né? O feudalismo na Idade Média, economia basicamente rural, trabalhador preso à terra. O mercantilismo ele já vai ser uma prática econômica que vai diferenciar do feudalismo, mas não vai ser um capitalismo de fato, né? Ele vai ser uma coisa que a gente pode chamar de pré-capitalismo. Ele vai ser tipo uma germinal do sistema capitalista, né? Porque o mundo ele está caminhando em direção a isso, né? Nesse momento da história. Então vamos lá. E aqui temos aqui, ó, que lindo. Temos aqui pessoas aqui de uma elite nobres, né? Que provavelmente um rei, as nobrezas aqui, porque isso é uma coisa muito ligada aí às políticas absolutistas da Europa, principalmente no século XIX. Então vamos lá. Século XVIII, desculpa. Do século XV até o século XVIII, para ser mais exato. Então vamos lá. Mercantilismo ele não é um sistema econômico. Ele é uma prática econômica. São coisas diferentes. Foi adotada pelas nações europeias e a ideia de adotar o mercantilismo é a ideia de acumular riqueza. Então, desde essa época que o ser humano já tem essa necessidade de acumular riqueza. E perdurou durante o século XV até o século XVIII, que foi mais ou menos aí o período aí das grandes navegações, as grandes descobertas, né, que vão dar origem aos países latino-americanos. Perfeito. E o mercantilismo ele tem uma forte interferência do Estado na economia. Então, o rei absolutista, que ele tinha o poder de fazer várias coisas, ele vai interferir muitas vezes na economia para favorecer o mercado, para favorecer principalmente as grandes navegações, até porque para o rei era importante, né, ter navegantes descobrindo novas terras, estabelecendo novas colônias, porque tudo isso ia gerar o lucro, e o lucro ia aumentar aí a qualidade de vida das pessoas envolvidas naquele esquema. Né? Então o lucro ele não vai necessariamente mudar a qualidade de vida daquela pessoa que trabalha ali desgraçadamente, mas as elites sim. Então vai gerar aí uma opulência muito grande, né? Perfeito, e o mercantilismo foi adotado aí durante o período das grandes navegações. Isso, e o sistema de colonização do continente americano. Então vamos lá, características. A característica fundamental que tem aqui é o colonialismo. É o estabelecimento de colônias. Você vai ter uma dualidade, eu não sei se pode se chamar dualidade, mas você vai ter uma relação entre colônia e metrópole. Lembrando que metrópole é o país, no caso aqui do Brasil europeu, Portugal. Portugal colonizou o Brasil. E o Brasil, por ser um país que ele está submisso a essa metrópole, ele vai se chamar uma colônia. Então, o melhor exemplo para você guardar aí, ó, Brasil, colônia, Portugal, metrópole. Então, a metrópole ela toma uma série de atitudes para enriquecer em cima da exploração da colônia. É como se a colônia fosse um grande quintal em que ela tivesse ali somente para fornecer riqueza, para aumentar o poderio econômico da metrópole. Então, o Brasil não era nem considerado, nesse período aqui em que o Brasil é considerado uma colônia, ele não pode nem ser considerado um país independente. A independência do Brasil vai acontecer em 1822 aí, devido a uma série de circunstâncias aí que vai ser falado mais à frente. Então, o sistema de colônias, principalmente aqui com o Pacto Colonial, ele foi feito para enriquecer a metrópole. Pacto colonial é tipo uma exclusividade, né? Ou seja, o Brasil ele só poderia vender os seus produtos, no caso que o açúcar, para Portugal. Portugal pegava o açúcar produzido no Brasil e vendia para o mundo inteiro, ganhando dinheiro. E tudo que mais que o Brasil precisava de importar, ele tinha que importar de Portugal. Então tinha uma espécie de exclusivismo, e esse exclusivismo ele servia somente para gerar e acumular riquezas na metrópole. Metalismo, que também é uma característica fundamental, é a busca e o acúmulo de metais preciosos, como por exemplo o ouro e a prata. O ouro no Brasil vai demorar para ser encontrado, né? Vão achar o ouro somente lá no século XVIII, né?
sendo que no resto da América Espanhola você teve a descoberta do ouro logo de cara, né, com os incas, os astecas. Então, os espanhóis eles saíram na frente nessa corrida do metalismo. Portugal ele ficou um pouco atrasado. Balança comercial favorável, até aí ok, é você vender mais do que você comprar para o seu saldo permanecer positivo. É aquela velha história, se você ganha R$ 2.000, você não pode gastar 3, porque você vai fechar em negativo. Isso serve também para os países. O PIB ele mede o quanto que o país produziu de riqueza no ano. Então, o país, para ter um crescimento econômico, ele tem que vender mais do que comprar, para tornar sempre positivo. E o protecionismo, que é a imposição de impostos sobre mercadorias estrangeiras. Então, produtos estrangeiros, eles podiam entrar, até podiam, mas aí eles iam receber uma taxação que tornava aí o preço deles inviáveis, né? Então, é você deixar os produtos estrangeiros mais caros para você proteger a indústria interna. Olha que lindo, né? Então, temos aqui uma imagem. Aqui, no caso, estou falando aqui do Oriente Médio, né, da África. Mas o mercantilismo, ele, que a gente vai falar aqui, se deu basicamente na região da América. Então, o pacto colonial, como já foi falado aí, consistia no exclusivismo, ou seja, a colônia só tinha o poder de comercializar com sua metrópole e ponto final. O maior exemplo aí, Portugal e Brasil, onde Portugal metrópole e Brasil colônia. Perfeito? É importante ressaltar que nesse período das grandes descobertas, entre aspas, das grandes navegações, Portugal e Espanha se destacaram aí como potências, né? Até porque eles foram os primeiros países a realizar a sua expansão marítima, antes das demais nações europeias. Porém, países como a Inglaterra e França, que saíram um pouco atrasados nessa corrida, acabaram aí se fortalecendo mais à frente, se tornando hábeis. A Inglaterra vai se tornar aí a primeira potência mundial, vai ter colônias aí no mundo inteiro, e vai ser o maior exemplo aí, né, de império nesse período. Então vamos lá. Colônia, ela envia matéria-prima para a metrópole e a metrópole envia produtos manufaturados. É a mesma coisa. É só você pensar da seguinte maneira. É você enviar a laranja para você comprar o suco de laranja. Você paga mais caro para comprar o suco do que comprar uma laranja. Uma laranja é bem mais barato do que um suco, né, industrializado. Então você vende a matéria-prima para você comprar o manufaturado. Então o grosso do dinheiro, o grosso da riqueza vai se manter dentro da metrópole durante o tempo todo. Ah, mas isso é errado, isso é uma exploração. Sim, isso é uma exploração. É um sistema feito para explorar as colônias. Então, se hoje você olha os países europeus, hoje fala, nossa, os países europeus, primeiro mundo, ricos, maravilhosos, você tem que entender que, de certa forma, o crescimento, o fortalecimento dos países europeus dos dias de hoje são frutos do sistema de colonização lá atrás. Então, se hoje eles são um país de primeiro mundo, não quer dizer que eles são melhores do que nós, que estamos no terceiro, mas sim que, se você olhar para a história, você vai ver que houve um processo de exploração violento, né? Você teve povos indígenas inteiros que foram assassinados no Brasil e no resto da América Latina. Então é uma situação bem complicada, né? Então, o que eu quero que você entenda é que para existir o acúmulo de riqueza de certos lugares, tem que ver muita desgraça em outros lugares. Ou seja, para ter o rico, tem que ter o pobre miserável, e é assim que funciona esse sistema, né? Infelizmente, que trabalha em cima de exploração. Só que Portugal e Espanha, por serem países diferentes, eles vão estabelecer modelos diferentes de colonização de suas colônias. Isso é óbvio. Vamos lá. América Portuguesa e Espanhola. Primeiro, eles vão ter que chegar num acordo para dividir, né, a América. Tudo bem que não é só a América que eles vão dividir, né? Eles vão dividir o mundo em duas partes, no famoso Tratado de Tordesilhas. Então, Espanha e Portugal vão sentar para conversar, para dividir as terras entre si. Até porque os dois eram os pioneiros, né? Estavam na frente ali. Portugal vai investir numa colonização muito mais agrícola, principalmente com a produção de açúcar, enquanto a Espanha ela vai encontrar metais preciosos desde cedo e vai começar já a extrair esses minérios desde cedo, né? Então, o projeto da Espanha era um projeto minerador, o projeto português era um projeto mais agrícola, até por não ter encontrado ouro de cara logo no Brasil. Esse tratado que foi falado atrás, esse é o Tratado de Tordesilhas, que ele vai ser assinado em 1494, lembrando que a América ela foi descoberta em 1492, então foi 2 anos depois.
Então, portugueses e espanhóis, para evitar um conflito, vão sentar e vão dividir essas terras de uma maneira para causar uma satisfação para ambas as partes. Então, a intenção do tratado é dividir os territórios ultramarinos, não só América, conquistados pelos dois países durante o período das grandes navegações. E esse nome de Tordesilhas se dá devido ao fato do tratado ser assinado na cidade espanhola de Tordesilhas, em 7 de junho de 1494, certo? Então isso aqui é importante, ó. Vamos lá. Aqui no caso a gente pega o Brasil, mas você tem que entender que a gente está falando do mundo inteiro. Aqui é só para você entender melhor. Essa parte aqui da direita ficaram as terras pertencentes a Portugal. Essas terras aqui à esquerda ficaram as terras pertencentes à Espanha. Esse Tratado de Tordesilhas é baseado numa linha imaginária, então não é que tinha uma linha de cal traçada no chão. Isso não existia, até porque isso vai gerar um problema depois, até porque não vai ter fiscalização, não vai ter nada. Só que se você reparar, ó, as terras de Portugal pegam um pedaço do território brasileiro, porém as terras pertencentes a Portugal vão para lá, vão aqui para a direita. Aqui, quando pega dessa parte que vai à direita, a gente está falando do Oriente. Né? Então, Portugal, quando ele, pô, Pedro Álvares Cabral, ele vai chegar no Brasil, vai estabelecer ali um contato, uma colônia, tudo. Só que o interesse de Pedro Álvares Cabral não era o Brasil, mas sim as Índias. Por quê? Porque é nas Índias que tinham especiarias. A gente está falando de um período em que especiarias valiam mais do que ouro. Né? Coisas que não existiam na Europa, temperos, açúcar era uma grande especiaria, pimenta, sal. Então, todas essas coisas que não existiam na Europa tinham que ser importadas. Então, isso gera um mercado muito lucrativo. Então, Portugal ficou com uma parte pequena do território brasileiro? Ficou, mas na verdade Portugal não estava nem aí para o Brasil. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram aqui, eles viram que para começar um projeto de colonização do Brasil ia demorar muito, ia ser muito caro. Então eles estavam mais interessados porque esse tratado permitiu o seguinte: então todas as terras que a gente descobria no Oriente pertenceriam a Portugal, e é no Oriente onde tem as especiarias. Então Portugal, durante os 30 primeiros anos da colonização do Brasil, não estava nem aí para o Brasil. Fazia somente a economia extrativista, né, que é a extração de pau-brasil, ali algumas drogas e o sertão. A Espanha ela vai ficar com a maior parte do território da América aqui, né? Aqui no caso a gente está falando do Brasil, mas ó, tudo isso aqui é América do Sul, né? Então tudo isso aqui pertence aos espanhóis. E os espanhóis vão se dar bem no começo, é óbvio, pelo fato de achar ouro e prata. Então muita gente olha o Tratado de Tordesilhas e olha só do ponto de vista do brasileiro e fala, ah, ficou com a menor parte do Brasil, então o português é burro. Então vai meio que criar essa lenda de que os portugueses não são inteligentes, mas na verdade não. Não é que o português foi burro. O português ele estava interessado nas terras que eles poderiam descobrir lá nas Índias, lá do outro lado. Então ninguém estava interessado na América desde o começo, certo? Então o português não é burro, ele é esperto demais. É só você olhar hoje, 2021, quem que está se dando melhor com a epidemia, Brasil ou Portugal? Aí a gente vai ver quem que é burro. Mas vamos falar aqui da colonização espanhola. Perfeito. Então, a colonização espanhola vai se dar da seguinte maneira: prioridade à mineração. Pô, tem ouro, tem prata nos territórios espanhóis? Vamos extrair ouro, vamos extrair prata. Por que a gente vai querer produzir especiaria para vender se a gente tem o ouro aqui pronto para ser extraído? E eram quantidades enormes de ouro e prata, né? Então isso fez com que os espanhóis crescessem um olho ali. Pecuária e agricultura começaram a ser desenvolvidos nas colônias espanholas assim que você tem uma queda da atividade mineradora. Ou seja, o ouro, você tira ele, ele acaba. O ouro ele não vai nascer de novo. Então, conforme você vai tirando, vai chegar um momento em que vai ter uma queda de produção da mineração. Então, aí que os espanhóis vão acabar investindo também na produção agrícola. E, ao contrário do que aconteceu no Brasil, na parte espanhola da América, você tem o prevalecimento da mão de obra escrava indígena. Então, eles vão utilizar os índios para trabalhar sobre a mão de obra escrava. Eles vão utilizar negros também, sim, mas eles vão utilizar principalmente na região das Antilhas, ali na produção de açúcar também, né? Exploração do trabalho indígena em território espanhol da América vai se dar de duas maneiras. Encomenda. Encomenda é um sistema assim, por exemplo, você tem um encomendieiro,
Um comendeiro é como se fosse um cara responsável por uma determinada tribo, como se ele fosse dono daqueles indígenas e pudesse utilizar como mão de obra. Então, será, você estava precisando fazer um serviço em tal lugar. Você contratava um comendeiro, o encomendeiro pegava essa tribo que estava sob a supervisão dele e levava essa mão de obra para trabalhar. Um trabalho compulsório é um trabalho desgracento. Então, trabalhar não é ruim. O ruim é as condições em que você trabalha. Então, o trabalho escravo ele é ruim porque ele explora a pessoa, certo? Então, eles não eram remunerados para isso. Então, aí que está a exploração. Mas o que acontece com esses índios que trabalhavam nessas atividades? Eles recebiam sim, mas eles não recebiam necessariamente dinheiro nem nada. Eles recebiam o quê? Uma catequização, ou seja, o cara trabalhava desgraçadamente em vários locais, no final do dia o pagamento dele era ser cristianizado, ser convertido aí à fé cristã. Olha que terrível, você paga uma pessoa com um catecismo. Isso também é uma forma de exploração. E a outra forma de exploração aí era a mita. A mita era uma coisa que já existia, os astecas praticavam muito com os povos indígenas que não eram astecas. A mita, desculpa, asteca não, é inca. Então os incas eles faziam o quê? Eles pegavam os outros povos e colocavam para trabalhar compulsoriamente nas minas. A mita é um trabalho desgracento na mina, extraindo ouro, extraindo prata durante um determinado período de tempo aí. Então, essas duas mãos de obras aí, tanto a encomenda como a mita, elas eram utilizadas para explorar os povos nativos. E ambas as relações de trabalho consistiam na exploração da mão de obra indígena. Isso, pessoal, é mercantilismo. Mercantilismo é você gastar pouco com a mão de obra para você ter um lucro maior no final. O objetivo do mercantilismo é acumular riqueza. Então, aqui está dentro do mercantilismo. Né? Então, aqui temos exemplo. Aqui, América Portuguesa, querido. América Espanhola, ele estabeleceu vários vice-reinados. Né? Que, por exemplo, a Argentina era o vice-reinado do Rio da Prata. Então, é um território que é maior do que a Argentina de hoje. Né? Pegava aqui várias outras regiões, Paraguai, Uruguai, tudo. Aqui o Chile, vice-reino do Peru, né? Cusco, Lima e por aí vai, onde hoje seria Colômbia, Venezuela e etc. Né? Então, e aqui você tem que entender que a América Espanhola ela colonizou não só a América do Sul, ela passa pela América Central e vai até a América do Norte ali. Então os espanhóis eles eram detentores da maior parte aí do continente americano, né? E aqui você tem América Portuguesa, que mais tarde seria chamada de Brasil. Então vamos aí diferenciar da colonização portuguesa. Vamos lá. Durante os 30 primeiros anos, Portugal simplesmente não estava nem aí para o Brasil. Portugal fazia a extração do pau-brasil, ganhava dinheirinho com que encontrasse por ali. Portugal não tinha uma condição econômica de investir para começar uma colonização. Você tinha que, por exemplo, para você colonizar o Brasil, você teria que expulsar os povos nativos, você ia ter que destruir as florestas, fundar vilas, fundar cidades. Então, tudo isso exigia um capital que os portugueses não tinham. Então, os portugueses, durante os primeiros 30 anos, praticavam uma economia de extração. A exploração só vai acontecer no Brasil, a colonização, melhor dizendo, desculpa, que exploração é colonização efetiva do Brasil só vai ocorrer de fato depois de 30 anos, quando os portugueses descobrirem que tinha franceses no litoral brasileiro entrando em contato com os índios locais. Então isso vai gerar um medo. Vai falar, Portugal vai pensar, pô, ou eu colonizo o Brasil de vez, ou o Brasil vai acabar passando aí para a mão de outras potências europeias, né, como por exemplo França, Holanda também cresceu os olhos nos países aqui da América do Sul. Né? Então os portugueses demoraram 30 anos para colonizar o Brasil de fato e começaram a colonizar de fato pelo medo de perder esse território para outras potências estrangeiras. E é óbvio também que Portugal, depois que descobriu que os espanhóis acharam ouro e prata na América deles, eles vão pensar, pô, se tem ouro lá, deve ter ouro aqui também. Então, tudo isso vai contribuir para que o Brasil fosse colonizado de fato. Só que como os portugueses não tinham dinheiro para iniciar uma colonização, eles vão criar o quê? Vão criar um sistema chamado capitanias hereditárias. Hereditária porque passa de pai para filho. Esse sistema de capitanias é divisão do território em lotes de terras. Eles pegam esse lote de terras e distribuem para portugueses que são de elite, ricos,
E esses portugueses aí, empreendedores que vão vir para o Brasil para começar um processo de colonização. Então, aquela ideia que você tinha inicial, que o Brasil é assim porque os portugueses enviavam criminosos para o Brasil. Não. As pessoas que vieram para o Brasil, tinha criminoso? Óbvio que tinha. Você tem criminoso safado em qualquer lugar, qualquer esfera da sociedade. Porém, grande parte das pessoas que vieram para a colonização no Brasil é o que hoje a gente pode chamar de empreendedores. Então, um cara que tinha dinheiro em Portugal lá sobrando, um grande burguês, ele viu a possibilidade de investir o seu dinheiro no Brasil, uma capitania, para gerar lucro e para enriquecer ainda mais. Então, você tem uma massa empreendedora que vem até o Brasil. Pô, você vai ter um pessoal que vai vir para o Brasil para tentar uma vida nova. Então, você não tem só a corja de Portugal que vem para o Brasil, você tem grandes empreendedores também, né? Grandes burgueses vieram para cá, interessados aí nesse sistema aí de capitanias. E grande parte das capitanias vão trabalhar, grande parte não, né? As que prosperaram vão trabalhar aí com a produção de açúcar, em que Portugal vai trabalhar em parceria com os holandeses, até porque os holandeses dominavam a técnica de produção de açúcar, então eles vão entrar aí numa sociedade em que os portugueses vão fornecer os territórios e os holandeses vão fornecer todo o resto, né? O capital, grande parte do capital, vão fornecer uns engenhos, né? Até porque você tem que construir engenhos para você produzir açúcar. E a distribuição também. Então, a produção de açúcar no Brasil, de início, foi uma grande parceria entre portugueses e holandeses. O território brasileiro foi dividido em 15 lotes de terra, 15 capitanias, capitanias, não capetanias, são coisas diferentes. Esses lotes foram distribuídos para a burguesia, né, que detinha o recurso para promover a exploração, e cada capitão donatário, aquele que recebia a capitania, ele se tornava uma espécie de governante local, uma autoridade máxima. E aí ele tinha o quê? Quais eram os direitos dele? O direito dele era explorar a terra e enriquecer. Quais eram os deveres? Ele era responsável por povoar, administrar, proteger o território, fundar vilas e desenvolver a economia local. Então por isso que eu falo para você, os portugueses não são burros, eles são muito inteligentes, cara. Por quê? Porque a coroa portuguesa, ao perceber que não tinha dinheiro, o que ela fez? Ela terceirizou a colonização do Brasil. Então, com tudo isso, a coroa portuguesa não gastou um dinheirinho na colonização do Brasil. Né? Então, ela terceirizou, o que é um movimento aí extremamente inteligente. Né? Então, acabar com essa ideia de que os portugueses são burros. Só que nem tudo vai dar certo, né? Até porque tudo isso dependia de recursos sendo enviados pela coroa portuguesa, esses recursos acabaram não vindo também. Então muitas capitanias foram devolvidas, outras capitanias foram simplesmente abandonadas. As capitanias que mais prosperaram, na verdade a que mais prosperou foi de Pernambuco, graças à produção de açúcar. E açúcar vai ser a primeira riqueza produzida no Brasil, que vai dar um dinheiro enorme. E a de São Vicente, que ela não prosperou, mas ela também não vai falir e ela vai se destacar aí pela escravidão de povos indígenas. Então você vai ter uma produção de açúcar aqui também na capitania de São Vicente, seria mais ou menos a região aqui de São Paulo. Só que aqui você vai ter os bandeirantes, né, que vai fazer o movimento das bandeiras, que vão atravessar o Tratado de Tordesilhas e vão utilizar a mão de obra indígena, até porque a mão de obra indígena é mais barata do que a mão de obra escrava negra. Lembrando que na colonização da América Portuguesa, os portugueses tiveram preferência para escravizar a mão de obra negra, por quê? Porque Portugal já tinha contato, já tinha colônias na África. Então Portugal pegava esses escravos. Tá? A gente já viu até em vídeos anteriores aí que os povos africanos guerreavam entre si também, praticavam a escravidão não do mesmo modelo e na mesma intensidade da escravidão branca, mas a escravidão já acontecia nos países africanos. Eles pegavam esses negros lá e acabavam vendendo aqui sob a forma de mão de obra escrava. Então, o mercado de escravos era um mercado que gerava muito dinheiro, inclusive para a coroa portuguesa, que ganhava aí cobrando impostos em cima desse tráfico negreiro. Então, durante muito tempo no Brasil se proibiu a escravidão do índio. O índio acabou meio que ficando sob a tutela da Igreja Católica, né, que tinham lá os padres jesuítas para poder cristianizar esses índios. E o negro ele era escravizado, até porque a visão racista que prevalecia na época era que o índio era uma criança que tinha que ser tutelada e o negro era um objeto que você podia usar à vontade. Isso era um pensamento ali durante esse período da colonização do Brasil, é óbvio, não preciso nem falar que é um pensamento extremamente racista
Eu fiz até um vídeo aí anterior aí que fala sobre africanidades, em que a gente fala muito sobre essa questão do negro no Brasil. Aqui temos aqui as capitanias, né? 15 capitanias, perfeito. Aqui embaixo temos a de São Vicente e aqui temos a de Pernambuco, que são verdadeiros lotes de terras, né? Então é isso. Então essa aqui foi uma introdução ao mercantilismo e foi uma comparação entre o sistema de colonização português e o sistema de colonização espanhol. Você pode até se perguntar, pô, você acabou de falar que a escravidão negra dava mais lucro para os portugueses, mas aqui em São Vicente se utilizava mão de obra indígena. Sim, por quê? Porque Pernambuco é onde estava a riqueza, então eles tinham dinheiro para comprar escravos negros. Aqui na parte de São Vicente você não tinha tanto dinheiro assim, então os bandeirantes, né, que atravessaram esse tratado de Tordesilhas aqui, eles atravessaram principalmente para pegar esses índios para trabalhar com mão de obra escrava mais barata. Então a escravidão indígena ela não era permitida, mas ela era praticada no Brasil. Não era praticada tanto quanto a escravidão negra, mas era praticada também. Certo? Errado, escravizar é errado. Alguma dúvida, né? Pode mandar aí nos comentários aí, estamos aqui para isso. Espero que tenham todos gostado aí. Um abraço, um beijo, um queijo para todos.